E nós voltamos direto da casa, do estúdio do AgroLink, do portal AgroLink, com mais uma edição do AgroLink News especial, edição Expo Inter. E agora nós estamos recebendo o vice-presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores Agrícolas do Rio Grande do Sul, Eugênio Zanetti, né? O Eugênio, que é o vice-presidente daquele que talvez seja o local mais procurado, mais buscado da Expo Inter, que é o pavilhão da agricultura familiar. Eugênio, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar o nosso convite, por vir nos atender e principalmente parabéns, porque a gente tem um primeiro fim de semana de recorde da movimentação nas vendas do pavilhão da agricultura familiar. Ao que você atribui essa melhora do resultado? Ela já era esperada? Vocês já aguardavam, já imaginavam que seria assim? Então, Eduardo, para mim, primeiramente, obrigado pelo convite de participar aqui do programa. E realmente, o pavilhão da agricultura familiar, a cada ano que passa, ele acaba superando todas as expectativas. E esse ano não é diferente. Recorde de público, recorde de vendas. Iniciamos aí o final de semana, sábado e domingo, com mais de 3 milhões já de venda, um crescimento de mais de 35% comparado os mesmos 2 dias da edição de 2024. Então, sem dúvida nenhuma, cada dia que passa, todas as feiras, e esse ano tem sido assim, as feiras, superando expectativas. A agricultura familiar virou o queridinho das feiras, né? A gente diz que todo mundo que vem para a Expo Inter não vai sair daqui com um trator ou com um touro. Agora, entrar no pavilhão da agricultura familiar e não sair de lá com pelo menos uma sacolinha com um doce de leite, com um embutido, com uma geleia, é praticamente impossível, né? Então, cada vez mais a diversidade, a qualidade dos produtos está caindo no gosto do público rural, urbano. Todo mundo tem uma memória afetiva da geleia da avó, do torresmo que comia na época da infância. Então está fazendo com que cada vez mais caia no gosto do público, e é gratificante esse trabalho para nós todos ver o resultado final, a satisfação estampada no rosto dos expositores, né, que sofrem tanto e com estiagens, com enchentes, né, às vezes com preço. E assim a agroindústria familiar é uma maneira de agregar valor aos produtos, eliminar aquelas cadeias intermediárias que às vezes ficou a maior parte do lucro e acaba inviabilizando a atividade, né? Então assim faz com que o produtor que está ali, ele possa contar a história de como é produzido aquele produto, como é que é um sonho de uma família que está sendo realizado. Então é gratificante. Bom, e a gente tem aí alguns dados que são interessantes. Por exemplo, nesse ano a gente passou para 456 expositores. A gente conversava antes de começar o programa que desses 70 são novos expositores. São pessoas que nunca participaram da feira da Expo Inter, que nunca estiveram presentes. Como é que foi a chegada e como é que vocês conseguiram atrair novos expositores, e como é possível, e há uma procura muito grande, como é que está essa relação para garantir que os tradicionais se mantenham, mas também abrir novos espaços? Esse está sendo um desafio ano após ano, né? A gente vem ampliando o espaço a cada ano que passa. A gente tem disponibilizado mais espaço. Estamos chegando basicamente ao limite, né? Também foi construída toda a área de depósito, de apoio, o lado externo do pavilhão, para caber mais agroindústria, né? Com mais de 40 empreendimentos a mais do que o ano passado, né? Justamente porque ninguém quer ficar de fora da Expo Inter. Então a gente tem conseguido, no diálogo, a comissão organizadora do pavilhão, em conjunto com as outras entidades, né, conseguindo acomodar todo mundo, aí todos os empreendimentos que estão inscritos no PEAF, né, que é o Programa Estadual de Apoio à Agroindústria Familiar, que se inscreveram para a feira, onde conseguiu estar viabilizando que eles viessem aí. E todos os anos, né, se tivesse que ter algum critério, o primeiro critério para a seleção das agroindústrias é as agroindústrias que vêm pela primeira vez, né? Porque acima de qualquer coisa, independente de se vai vender ou não vender, durante a realização da feira, a Expo Inter é a maior vitrine da agricultura familiar. Então, a partir da Expo Inter, se abrem novos mercados, né? Elas expandem, elas conseguem enxergar
o que as outras agroindústrias estão há mais tempo, como é que elas podem melhorar desde a rotulagem do produto, às vezes um toque na receita também, fazendo com que é um aprendizado acima de tudo, né? Mas é uma oportunidade para elas abrirem mercado, enfim, tá divulgando a marca, essas que estão iniciando, então ela é bem importante. E para a gente entender como é que é essa relação, como é que ela se constrói, você falou aí, Eugênio, que há um trabalho para abrir para essas novas pessoas, para que nós não fiquemos, para que tenha dentro do pavilhão novos negócios, pessoas que estão trabalhando com a agricultura familiar e que estão precisando de um espaço para mostrar o seu trabalho. Como é que é essa relação e como é que isso é construído dentro da FETAG para que se atenda realmente esses novos agricultores, essas novas agroindústrias familiares? A FETAG ela incentiva, né, a criação das agroindústrias, que é a maneira de viabilizar a pequena propriedade. Que às vezes tu produzir em pequena escala, se não for agregar valor ao produto, ela acaba inviabilizando, principalmente para o jovem permanecer na propriedade, e o setor da agroindústria, o artesanato, as flores, tem possibilitado justamente isso, poder o jovem permanecer, a grande maioria desses estandes aí que estão, esses expositores, tem sucessão na família, né? É o jovem tendo a sua independência financeira, as mulheres também que estão no comando, assim, na administração desses negócios aí. Então é uma maneira de tu agregar valor ao produto, diversificar a propriedade e também, né, a gente incentiva justamente essa venda direta do produtor para o consumidor, né, eliminando os intermediários, fazendo com que a renda fique no bolso do produtor, né, e não no atravessador. Bom, e mudando um pouco de assunto, saindo um pouco do pavilhão aqui da Expo Inter, mas para a gente falar um pouco desse cenário global, desse cenário mais geral da agroindústria do gaúcho. Como é que tem sido esse caminho, que pé nós estamos hoje quando se fala em agroindústria? Porque como você mesmo destacou, Eugênio, nós temos um crescimento muito grande dos pavilhões das agriculturas familiares em vários locais. A agricultura familiar parece que ganhou um olhar mais atencioso e querido por parte do público. Mas como isso está no campo, no dia a dia, que cenário o Rio Grande do Sul tem hoje para esses pequenos produtores? É um desafio muito grande, até tu chegar num patamar que a gente vive a Expo Inter, vir ali olhar os produtores com aquela qualidade, todos os produtos. Agora, quando a gente acompanha a agroindústria desde a sua concepção no dia a dia, o trabalho que a Emater faz também no acompanhamento, enfim, tem toda uma legislação para seguir, e principalmente as agroindústrias de origem animal, né, os embutidos, enfim, tem todo um regramento, e assim, tem coisas que até hoje a gente não entende e a gente busca para simplificar. Porque qual é a diferença que tem? Aqui a gente não está falando em qualidade e nem em segurança alimentar, que precisa ter. Agora, se a agroindústria tem todo o acompanhamento, o responsável técnico, né, tem toda a fiscalização lá no município, a agroindústria que tem o registro, o SIM municipal, o sistema de inspeção municipal, ela só pode vender lá naquele município. E às vezes tu pega uma agroindústria que está num município pequeno, em termos de população, não consegue viabilizar o empreendimento. Então a gente tem cada vez mais incentivado os municípios a aderirem ao SUSAF ou ao CISB, que é um outro consórcio daí a nível estadual, ou até mesmo um selo federal, que seria o CIF, que daí ela pode vender em todo o Brasil e até exportar os produtos, que é o caminho onde essa indústria tem. Então a gente precisaria de legislações mais claras, né, e que atendessem a critérios mínimos de segurança, de qualidade dos produtos. Agora, não dá para, enfim, às vezes por causa da altura do pé direito da sala, né, a legislação federal diz uma coisa, a estadual diz outra. Tem que ter mais uma sincronia dessas informações, dessas legislações, para que o produtor tivesse mais segurança e ele pudesse vender em todo o estado do Rio Grande do Sul. Não é porque
qual é a diferença que tem o consumidor de um município e o consumidor do outro município. Então, esse também é um grande desafio que acaba, às vezes, até inviabilizando agroindústrias aí por causa desses fatores aí de legislação. Tem toda a vigilância sanitária dos municípios, do estado, que fazem um controle bem rigoroso, né? Mas felizmente as agroindústrias que estão aí, elas atendem a todos esses critérios e a gente consegue atender e evoluir nesse sentido. Bom, e falando um pouco sobre, a gente conversou um pouco antes, foi falado aí sobre como as agroindústrias têm mantido as pessoas e os jovens no campo. Qual é o perfil hoje dessas agroindústrias que estão aqui, que se mostram no Rio Grande do Sul? São empresas que têm uma tendência de continuidade, de sucessão, de combate ao meio rural, ou são empresas que estão limitadas ainda a essa geração que está comandando? Como é que é o perfil hoje da agroindústria gaúcha? Não, felizmente a gente tem muitos jovens, a grande maioria daquelas agroindústrias que estão aí tem sucessão, né? Então tem o jovem lá no campo, tocando a propriedade, e muitos deles saíram para estudar, né? Muitos fizeram engenharia de alimentos, pegaram todo o conhecimento acadêmico, trouxeram para a agroindústria, agregaram ali tecnologia, qualidade dos produtos, gestão do negócio, marketing, enfim, das mais diversas áreas, fazendo com que a gente possa visitar o pavilhão e presenciar toda essa evolução que a cada ano que passa, tu percebe que progride, eles melhorem em qualidade na apresentação do produto, todo o marketing do produto, e vocês da imprensa também têm um papel fundamental, né, para divulgar essas ações, de divulgar o pavilhão e fazendo com que acaba viabilizando um negócio, né, e bem próspero, né, muitos cases de sucesso ali que começaram através da Expo Inter, lá naquele espaço aí de 3x2, de 2,5x2, como é esse ano, né, mas que depois abre novos mercados e acaba evoluindo e temos aí cases aí de muito sucesso aí, grandes negócios realmente a partir do pavilhão da agricultura familiar. Em termos de produtos, né? O que são os maiores destaques entre o público e o que nós mais temos hoje, que novidades a agroindústria gaúcha está apresentando em termos de produto final mesmo, daquele que chega ao consumidor? Olha, novidades todos os anos, a criatividade é o que mais impressiona ali no pavilhão, e das mais variadas, desde dos embutidos, as geleias de mais variados sabores, enfim, é uma gama muito grande de produtos e a criatividade e o conhecimento e a qualidade desses produtos aí tem surpreendido tanto nós que trabalhamos na organização, mas principalmente, né, o consumidor. Ele vem ali, ele fica admirado, né, com a qualidade, com a diversidade. Às vezes é aquela... Até ontem eu estive ali num stand que tem rapaduras, e me chamou a atenção que na minha infância eu comia melado e colocava a nata em cima, e tem a rapadura de amendoim, que é justamente melado com nata. E o sabor me remeteu da infância, né? É uma coisa simples, mas é isso que o público urbano, principalmente, ele busca no pavilhão da agricultura familiar. Aquela memória afetiva que tinha lá daquele produto quando visitava a casa da avó, enfim, o que a mãe fazia, ou quando estava lá no interior. Então é isso que tem cativado o público e tem percebido, né? Então a gente está muito feliz, né, por todo esse sucesso aí do pavilhão da agricultura familiar, nas mais diversas feiras. A FETAC organiza as principais feiras do estado, né, como uma das entidades copromotoras também desses eventos aí, fazendo com que a gente consiga acompanhar toda essa evolução e toda essa criatividade aí dos nossos expositores. Certo, Eugênio. E, bom, perspectivas para o restante da feira. A gente já tem esses primeiros 2 dias muito bons, e agora temos novos dias, provavelmente final de semana é um dia mais interessante para o pavilhão, mas ainda tem muito movimento durante a semana. Quais são as expectativas então aí até o final da feira, onde vocês acham que dá para chegar ao fim?
Olha, tem surpreendido, porque o final de semana o número de visitantes também no parque, sábado foi 120 mil, ontem foi 140 mil, batendo o recorde de público da Expo Inter, e no pavilhão também lá, questão de faturamento, estamos com 35%, um faturamento maior do que o ano passado, e se a gente seguir nesse ritmo aí, com certeza, o ano passado foi vendido 11 milhões e pouco, tendência esse ano seguir nesse ritmo. O tempo, pelo visto, vai colaborar, tem uma previsão de uma chuva aí, quarta ou quinta-feira, mas não é. Semana passada tinha até preocupação em questão ao clima, ao tempo. Final de semana também tem previsão de tempo bom. Então, certamente teremos pro pavilhão da agricultura familiar a maior e melhor Expo Inter de todas. E vamos combinar que não será uma Expo Inter sem chuva, né? Não, normalmente costuma fazer as 4 estações aí durante a Expo Inter. Vai ter clima para quem ontem estava brincando com o stand tinha de sucos e assim, tá certo que vocês fizeram umas orações porque desse calor, né? Mas o santo de vocês é forte, mas certamente vai ter uns dias, né, de chuva que vai favorecer mais para quem vende um vinho, para quem vende né, uma cachaça, enfim, aliás tem as cachaçarias aí com produtos premiados, inclusive internacionalmente, né? Então vai ter clima e público aí para todos os gostos e todos os produtos. Tá certo, então. Esse então é o Eugênio Zanetti, vice-presidente da FETAG, que comanda, que controla, ali, que cuida do pavilhão da agricultura familiar, e fica, logicamente, o convite. Eu depois vou dar um pulinho lá também, comprar umas cucas, procurar uns embutidos para levar para casa, porque a gente também aproveita esse momento, e fica o convite para você que está nos acompanhando no YouTube, para você que está nos acompanhando em outras plataformas, passe no pavilhão da agricultura familiar. Tem muita coisa, o pavilhão está realmente muito cheio, tem muita coisa para ver, e ajude, e aí aproveite e volte, né? Essa infância, como bem lembrou o Eugênio, a gente, um pedaço de bolo, um pedaço de cuca, na verdade, ele traz muito dessa memória de onde nós estávamos lá da infância, quando a gente ainda visitava avó, tio, primo, enfim. Então fica o convite para você, Eugênio. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por atender mais uma vez o convite aqui do AgroLink.